Olá, alunos do terceiro ano. Eu vou continuar a aula da semana passada, certo? Hoje nós vamos falar ainda sobre genética das populações. Só que hoje nós vamos falar sobre migração ou fluxo gênico, tá bom? Então, por que é que os animais migram, né? E o que é fluxo gênico? Gente, fluxo gênico é o seguinte: eu tenho as características aqui, né, da minha região. Então, se eu migrar lá para a África e lá eu cruzar com algum indivíduo de lá, vai misturar o meu material genético aqui do Brasil com o material genético dos africanos, né? Então, isso vai ser o quê? Eu vou levar o fluxo, vai ser o quê? Vai ser o trânsito do meu gene daqui dessa região para lá. Então, os meus netos lá, meus bisnetos vão cruzando e ali vai mantendo lá o material genético que foi levado daqui. Tá certo? Por que é que ocorre a migração, né? Os animais, eles migram para acasalar. Por exemplo, as baleias, elas migram para águas quentes, né? Em busca de acasalamento, tá certo? Oferta de alimento. Por exemplo, os animais lá da África, né? Os búfalos, eles migram, ou os elefantes, para quê? Para locais onde vai ter oferta de alimento. Por quê? Por causa em detrimento da escassez de chuvas. Então, quando começa a época da seca, para de chover, os lagos, os rios secam e esses animais vão ter que procurar outro local para se alimentar. Por causa também da climatização, ou seja, por exemplo, a questão ainda das baleias, né? Fica muito frio na época do ano, então elas vão ter que migrar para uma região mais quente, tá certo? Autopreservação, um exemplo de autopreservação aqui na nossa região, existia veados, tá bom? Aí o que aconteceu? Por causa do barulho dos carros, das pessoas, esses animais foram embora, eles foram afugentados. Então, eles estão se autopreservando, migraram para outros lugares, tá certo? Osmorregulação tem a ver com o quê? Com o que a gente estudou lá no primeiro ano, em membrana plasmática. Osmorregulação vem de osmose, que é o quê? É o controle hídrico das células de água, ou seja, as nossas células têm água dentro delas. Então, por exemplo, um peixe, ele precisa osmorregular a quantidade de líquido no corpo dele, então ele pode migrar, alguns peixes, claro, de água salgada para água doce, por um tempo, tá certo? A migração, gente, olha que coisa interessante, a migração, ela ocorre, os animais, eles utilizam, gente, essa migração ocorre desde zooplânctons lá nos oceanos, até morcegos, baleias, pássaros, pombos, né? Então, o que acontece? Eles utilizam que ferramenta para migrar, achar o caminho, né? Eles utilizam, gente, os polos magnéticos da Terra. A Terra, ela tem um polo norte e um polo sul magnético, tá bom? Então, os animais, dentro dos animais, existem cristais de magnetita. E esses cristais de magnetita é que fazem eles saber onde é o polo norte e o polo sul. Tá bom? Do jeito que a gente utiliza o Sol, eles não utilizam o Sol, certo? Eles utilizam o Sol para outras questões do organismo dele, mas para a migração eles vão utilizar os polos magnéticos na Terra. Outra questão que eles utilizam para a migração vai ser a ecolocalização. Na ecolocalização, eles tanto vão utilizar a questão de utilização para alimentos, como também para, por exemplo, distinguir... Por exemplo, as baleias distinguir uma montanha dentro do oceano e deslocar, certo? Um morcego, ele vai saber onde é que tem uma parede, tá bom? Então, eles utilizam tanto a questão da ecorregulação, como também a questão dos polos magnéticos da Terra, tá bom? Vejam, continuando aqui um exemplo, né? Então, o que vai acontecer? Esses animais aqui é que só tem pássaros azuis, né? Esse animal aqui, ele migra para outra região, né, onde tem um isolamento geográfico ali, e vai misturar o material genético com esses outros pássaros. Do mesmo modo, se algum pássaro daqui for para lá, tá bom?